Água, substância líquida e incolor, insípida e inodora, essencial para a vida da maior parte dos organismos vivos, e excelente solvente para muitas outras substâncias. Conhecida também como H2O, ou óxido de hidrogênio, é a principal substância responsável pelo planeta como o vemos hoje. Mas será que é só isso? Não é só isso. Sem a água, nenhuma forma de vida conhecida atualmente existiria ou sobreviveria. Em todos os organismos vivos, ela atua em funções importantes, que são essenciais para o funcionamento adequado de um organismo. O percentual de água no corpo humano varia ao decorrer da sua vida. Num feto, sua porcentagem é de 100%, num bebê aproximadamente 80%, num adulto 70% e no idoso 50%. Estamos aqui no Parque Moscoso, em Vitória, com a doutora Renata, especialista em água, e ela nos trará algumas informações sobre o tema. Boa tarde, doutora Renata. Boa tarde. Você poderia nos introduzir no água? Claro. Bom, a água é uma substância muito importante para o nosso corpo, visto que ela exerce várias funções importantes no nosso organismo. Bom, vamos começar explicando a água dentro da bioquímica. A água é uma substância inorgânica. A gente tem duas células, a célula vegetal e a célula animal. Dentro dessas duas células, a substância inorgânica com mais abundância é a água. Por incrível que pareça, a água ela é mais abundante no meio intracelular do que no meio extracelular, ao contrário do que muita gente pensa. Bom, eu vou falar para vocês de 8 características específicas da água. Bom, a primeira característica é a tensão superficial da água, que é como se fosse uma película em cima da água que possibilita inclusive os insetos a ficarem em cima da água e não afundarem, o que possibilita também a formação de gotas, que é como se fosse uma película invisível, como se fosse uma bola de assoprar cheia de água. Aí você imagina que o balão é como se fosse a película, que é formada por ligações com a água. A segunda propriedade da água é a capilaridade, que é que a água ela sobe mais rápido em tubos mais finos do que em tubos mais largos. É o que possibilita, inclusive, a água a subir no caule das plantas, das flores. Bom, a terceira é que a água ela é um solvente universal, pelo menos para a biologia ela é um solvente universal. Na química ela não é considerada um solvente universal, mas a gente vai focar só na parte da biologia. A quarta é que a água ela realiza reações químicas no nosso corpo. Por exemplo, a síntese por desidratação, que é formada por duas moléculas de glicose, que formam a molécula da maltose, e isso acontece por meio da liberação da água. E acontece a hidrólise, que é a quebra por água, quando a gente adiciona água, uma molécula de água, a molécula da maltose, e ela volta a ser duas moléculas de glicose. A terceira é o calor específico alto. A água ela tem um calor específico muito alto. Uma experiência que prova isso é se você pegar uma barra de metal e colocar a mão dentro de 1 litro de água e colocar os dois no fogo, você vai tirar a mão da barra de ferro muito mais rápido, porque ela vai esquentar muito mais rápido do que a água. Isso quer dizer que a água ela tem uma maior dificuldade em passar de temperatura. E o que isso ajuda para o nosso corpo? É porque nós somos seres vivos que somos homeotermos, ou seja, a gente mantém a nossa temperatura corporal constante. E a água tem um calor específico alto, ou seja, ter uma dificuldade para mudar de temperatura é o que ajuda a gente a manter essa temperatura constante no nosso corpo. A sexta característica é a fotossíntese clássica, que a água participa, né? E a 7 são alguns fatores. Por exemplo, quando a gente fica mais velho, a quantidade de água no nosso corpo ela é menor. E quando a gente é criança, a quantidade de água no nosso corpo é muito maior. E a oitava característica é que a água ela elimina muitas substâncias químicas tóxicas do nosso corpo através da urina, por exemplo. Essas são as 8 características da água. A água também é um importante componente do plasma sanguíneo, sendo responsável pelo transporte de nutrientes, oxigênio e sais minerais para as células. Como a água não pode ser armazenada no nosso corpo, é fundamental sempre ingeri-la para que haja um balanceamento entre o que é ingerido e o que se perde, principalmente por meio da transpiração e da eliminação de urinas e fezes, como eu falei na oitava característica da água. Portanto, a gente deve beber bastante água, principalmente nos dias com temperaturas muito altas, durante a realização de atividades físicas, principalmente. Como vimos, a água é essencial para o nosso corpo. Sem ela, não viveríamos. Porém, cada vez mais a ação do ser humano vem causando danos a esse maior bem natural que possuímos.
Apesar de 2/3 do planeta serem compostos de água, somente 0,007% desse montante é potável. Dito isso, aqui vai algumas dicas de como preservar a escassez da água. Ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar vasilhas e roupas, abra a torneira apenas quando necessário. Deixá-la aberta durante todo o processo desperdiça mais de 100 litros de água. Evite banhos demorados. Utilize sabão e detergentes biodegradáveis que não poluem os rios. Jamais jogue óleo utilizado nas pias. Coloque-os em garrafa plásticas bem tampada e jogue-os no lixo. Se souber de algum ponto de coleta na sua cidade, melhor ainda. Ao lavar o carro, utilize balde ao invés da mangueira. Vamos preservar o nosso bem mais precioso, a